Olá pessoal que visita o nosso canal aqui no YouTube, saudações reverenciais a cada um de vocês. Nesta videoaula de hoje vamos falar do capítulo 7 do livro, cujo título é Os Elementos da Psique. A psique do grego é o que comanda a nossa psicologia, significa alma. Então tem alguns elementos, vamos falar sobre 4 deles. Os elementos da psique são, então, o ego, a essência, a personalidade e a consciência. Vamos falar um pouquinho sobre o ego. Então, o ego é um neologismo do Freud, né? Que cunhou esse termo, significando um conjunto de fatores, conjunto de valores, um conjunto de elementos psicológicos. Então, o ego é um conjunto de eus. Então, a somatória de nossos eus, que nas escrituras são chamadas de legião, vai constituir o que a gente chama de ego. Muito bem. Lá nas escrituras sagradas, então, esses eus, esses elementos psicológicos estão simbolizados no presépio, né, de Jesus Cristo, como sendo os animais, porque é a parte animalesca que age nos nossos centros, né? Principalmente no centro instintivo. E lá no Tibete, diz o Venerável Samael, que eles recebem os nomes simplesmente de valores, sejam positivos, sejam negativos. Lá no Egito, né, eles recebem o nome de demônios, vermelho do sete. E para nós, então, vamos chamar de ego o conjunto de eus. Portanto, nós não temos egos, nós temos ego, né? O nosso ego é o conjunto dos nossos eus. Esses eus, eles agrupam em 7 segmentos, que são as 7 legiões. A gula, a ira, o orgulho, né? A preguiça, etc, etc. Então, são essas 7 legiões. Esses eus, então, na realidade, né, a nova física vem reformulando muitos ensinamentos, vem revolucionando o paradigma reducionista, que é o paradigma da nossa formação, passando para o paradigma holístico, então, para a gente entender as coisas na sua totalidade. E assim também a psicologia revolucionária. Com isto, revoluciona, né, junto com a neurolinguística, a neurociência, né, os ensinamentos vão mudando, né? Sabemos hoje pela nova física que há uma substância que dá origem a tudo. Na gnose chamamos esta substância de substância protoplasmática. Então, a substância num estágio de vibração dá origem à matéria. Numa vibração um pouco maior dá origem à energia. Elevando esta vibração dá origem à luz. Então, luz, matéria e energia são fatores, são entes, né, saídas de uma mesma substância. Por isso tem a equação do Einstein, energia igual a matéria vezes velocidade da luz ao quadrado. Isso quer dizer que a energia se transforma em matéria e vice-versa, né? E se transforma em luz. A passagem da energia para a luz chama-se lucificação da matéria, e da luz para a energia e para a matéria chama-se lucigenação da luz. Muito bem, tudo isto que há no universo macrocósmico, há em nós que somos o universo microcósmico. Então, dentro de nós, esta energia, né, há somente duas substâncias formadoras da nossa psique, que é a essência
responsável pela construção dos valores positivos, responsável pela formação de nossas virtudes. E ao ego, que é a energia opacidada, né? É a mesma essência, mas porém numa frequência rebaixada, responsável dentro de nós pela formação dos nossos defeitos. Então, dentro de nós temos defeitos e temos virtudes. Infelizmente, na humanidade em geral, diz o Venerável Mestre Samael, a quantidade de virtudes está em 3%, em média, e dos defeitos está em 97%. Portanto, quem quer seguir o caminho da revolução da consciência tem que pegar os defeitos e transformá-los em virtudes. Isso na alquimia chamava-se de transformar os metais vivos em ouro para construir o elixir da longa vida. Então, este é o ego dentro de nós. Pelo ego, ele consegue nos comandar, fazer de nós um robô que tem um programa a ser cumprido, assim como o robô jamais desconfiaria do programa que ele atende, nós também não desconfiamos. Então, nossas ações passam a ser mecânicas, habituais. Para transformá-las é preciso que a gente desconfie desse programador. Então vem a transformação. Então, desse material que já está em 97%, que é o ego, a gente vai trabalhar pelas técnicas gnósticas do primeiro fator de evolução da consciência, onde vamos eliminar os defeitos, tirar de cada eu o percentual de essência que ele tem ali engarrafado e transformá-lo em consciência. O primeiro percentual de essência resultante desse trabalho consciente, o Venerável Mestre Samael chama de essência primígena, a primeira, tendo um percentual de essência primígena, é possível, né, fabricar o embrião áureo, que é o embrião da consciência, embrião da alma, e daí começa o áureo florescer da nossa alma. E aí vão nascendo as virtudes e precisa então fabricar veículos para manifestação dessas virtudes em outras dimensões. E aí então vem o segundo fator de evolução da consciência. Então aí estamos falando da essência. Outro elemento que tem dentro de nós, da psique, então é a consciência. E aí a gente pergunta para as ciências sociais, para a psicologia, a filosofia, a sociologia, e elas vão nos definir o que é a consciência. Podemos definir como sendo aquele ente psicológico que há dentro de nós, é uma ferramenta que nos permite a captação de mensagens, né, de atos, de acontecimentos, de eventos, tanto externos como internamente em nós. Então são captados pelos nossos sentidos e interpretados pela nossa consciência. Então a ferramenta de percepção, de captação, de entendimento e de compreensão de tudo aquilo que ocorre tanto dentro como fora de nós, no nosso universo circundante. Quando essa consciência, essa ferramenta deixa de funcionar, a gente não percebe, ainda que nossos sentidos estivessem captando essas mensagens, como o olho captando a luz, o ouvido o som, mas a consciência não estando funcionando, a gente estaria no estado vegetativo,
não teria, estaria inconsciente, né, como se estivesse em coma. Então esta é a consciência, uma coisa muito importante, uma ferramenta muito importante dentro de cada um de nós. Quanto maior é esse percentual de consciência, maior é a nossa percepção e a nossa compreensão de todas as coisas. Portanto, a pessoa que tem pouca consciência, em geral todos nós temos que ser compreendidos por uma pessoa que tem mais consciência. Então, a pessoa que vai despertando a sua consciência, ela vai ficando sozinha, né? Ficando assim no deserto, né? Como o João Batista pregava no deserto. Ele vai ficando incompreendido por todas as pessoas e na obrigação de compreender a todas. E por último, então, antes de ir para a última, é dizer que esta consciência, ela é em nós fabricada. Se temos pouquinho, 3%, podemos utilizar as técnicas e aumentar esse percentual, aumentar esse poder de percepção e de compreensão do universo dentro de nós mesmos. Pela material de construção da consciência, é a essência extraída do próprio ego. E então, por último, a personalidade. Então, personalidade é um veículo energético de cada um de nós. É a nossa fotografia, que fica registrada tanto aqui no plano físico como nos outras dimensões. Então ela nos dá esse conjunto de energia responsável pela personalidade, é a própria estruturação do ego. Ela tem a característica daquilo que a pessoa quer dizer persona, né? Que é a própria personalidade, ela tem então a característica deste eu que a pessoa tem. Se a pessoa é muito raivosa, né? Tem a personalidade forte, é porque tem eus que comandam a sua máquina, né? Os seus centros, e lhes dá essa característica. Uma personalidade dura de um militar, então são muitos eus comandantes que gostam de mandar, que vai ali energizando e dando esta personalidade à pessoa. Portanto, lá nas escrituras a gente encontra que sobre as crianças, né, Jesus dizia: deixar entrar as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E este é o iniciado, simbolizado pela criança. O iniciado, o mestre, é exatamente aquele que vai dissolvendo os seus eus e vai acabando com a sua personalidade. E por último, então, a personalidade ela fica existindo dentro de nós enquanto houver uma lembrança. Por exemplo, se a gente citar aqui o presidente do Brasil que gostava da cachaçinha, né? Que era um professor de português muito prolixo, Jânio Quadros, né? A maioria de vocês não vão lembrar disto, porque não é do seu tempo. Mas muitos ainda lembram, então a personalidade deles ainda está viva dentro de cada uma dessas pessoas, ou seja, essa fotografia mental. Enquanto persistir dentro de cada um, essa personalidade dele sobrevive. E isso é muito ruim para a alma dele, que teria de seguir o seu destino, mas fica presa, amarrada pela esta personalidade. Então é importante dissolver o ego, que dissolve também a personalidade. Sobre personalidade, há muitas coisas a serem ditas, mas ficam aí para uma próxima conferência. Então, para vocês que acabaram de ouvir, estiveram aqui conosco, né? Se gostarem, dê aí um ok. Se inscrevam aí no canal para aumentar a nossa relevância aqui,
não temos nenhum objetivo financeiro, porque gnose não se mistura com finanças, mas aumenta a nossa relevância, a nossa permanência aqui, para podermos estar fazendo vídeos junto com vocês. E também podem ler o capítulo aqui nas descrições do vídeo, né, na íntegra, aqui embaixo, tá onde a gente está falando. E aí tem as instruções de como vocês fazem para ler o livro em PDF e também o livro impresso, que se encontra aí, esses impressos em muitas livrarias. Muito obrigado a todos, a paz reverencial.